A UFG teve uma importância extremamente ampla. Teve um papel fundamental, né? Desde o início da pandemia. Todos os nossos projetos, eles contribuíram direta e indiretamente. Cumpriu com o papel social dela. Porque estava protegendo vida. A universidade não parou em nenhum momento. Ainda poderíamos avançar muito mais. A universidade tem que estar pronta para os desafios do presente e pronta para os desafios do futuro. Graças às pesquisas desenvolvidas e ao trabalho intenso de cientistas, o mundo pôde ter acesso a uma vacina contra a Covid-19 em tempo recorde. E em 17 de janeiro de 2021, teve início a vacinação no Brasil. Logo assim que surgiu as vacinas e chegou no estado de Goiás a vacinação para a Covid, a gente já começou, a gente não tinha implantado ainda a sala de vacina na FEM-UFG, mas nós já começamos a atuar, né, junto com a Secretaria Municipal de Saúde para atender essa população. Então nós ficamos por um período responsável pela vacinação no drive-thru do Passeio das Águas, onde por volta de agosto de 2021, né, julho, agosto de 2021, foram feitos atendimentos de vacinação lá. E depois, início de novembro de 2021, nós abrimos a sala de vacina, FEM-UFG, entre dezembro de 2021, janeiro de 2022, nós fizemos em torno de 10 mil doses de vacinas da Covid. Durante todo esse período, era em torno de 800, 900 doses por dia. A sala de vacina para a Faculdade de Enfermagem, ela sempre foi idealizada por alguns professores, né, e até pela gestão atual da época da pandemia, pela necessidade que se tinha em formar profissionais capacitados para atuarem no Programa Nacional de Imunização. Então, com a pandemia, essa necessidade, essa busca, né, tão desejada pelas vacinas da Covid, nós vimos um momento para que esse plano, né, viesse a acontecer. Então, foi feito um contrato mútuo com a Secretaria Municipal de Saúde e a UFG para que nós pudéssemos implantar a sala de vacina. Então, a sala de vacinas da UFG, FEM-UFG, é uma sala de vacina a mais da Secretaria Municipal de Saúde. E nós fizemos toda uma capacitação, uma força-tarefa entre docentes e estudantes para que nós pudéssemos capacitar toda uma equipe para atuar nesse momento. Durante a pandemia, devido à alta procura que nós tivemos por vacinas, nós, além dessa sala de vacina, que é a nossa sala fixa, nós abrimos mais 2 consultórios, organizamos ele com toda uma estrutura para que nós pudéssemos atender uma quantidade maior de pessoas. Então, nós abrimos mais 2 consultórios além da sala, então foram 3 salas de vacinação. E organizamos todo um fluxo de atendimento para que a gente não tivesse tantas filas, tanto momento de espera. Então nós fizemos uma sala de espera no nosso auditório e íamos subindo esses indivíduos para vacinar aos poucos, passando por uma consulta de enfermagem e depois vindo direto para a sala de vacina, né? E organizamos também, né, fizemos essa capacitação com todos os professores e estudantes que iriam atuar na vacinação e atendemos uma população muito alta, em torno de 900 pessoas por dia que a gente chegou a vacinar durante a pandemia. Com a chegada da vacina, a retomada pôde ser planejada e executada. A universidade se organizou com grupos de saúde para acolher a comunidade acadêmica de forma mais segura. O GT Saúde, basicamente, ele se estruturou em 4 eixos principais. O primeiro eixo foi a definição, né, do protocolo de biossegurança, em que foi discutido com todas as unidades, secretarias e órgãos. Como o segundo eixo, né, a implementação e a avaliação contínua deste protocolo, em que realizamos capacitações com as unidades acadêmicas, visita em loco, era analisada a especificidade de cada área, a individualidade, para que realmente esse protocolo pudesse ser seguido e bem estabelecido no âmbito e na diversidade da nossa universidade.
Como terceiro eixo, estabelecemos também o monitoramento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. E neste eixo estruturamos então uma rede de triagem, testagem e telemonitoramento com o apoio das unidades acadêmicas, dos nossos laboratórios, como o LACES, Rômulo Rocha, o Margarida. Estabelecemos também a questão do diagnóstico, e o acompanhamento, dos casos confirmados, fazendo aí um sistema de monitoramento, prevenção da doença e mitigação também da mesma forma, para que não tivesse aí a disseminação da doença nas atividades presenciais. E por fim, o quarto eixo foram ações de acolhimento. Pensamos também em que para estarmos de volta na universidade, naqueles momentos que vivenciamos o distanciamento, a reclusão em nossas casas, aquele movimento fica em casa, a gente precisava então enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças. Então houve uma escuta muito ativa nesse sentido de acolher docentes, acolher discentes, para que a gente se sentisse seguro no âmbito da nossa universidade. Então era um princípio dessa gestão a preservação da vida e da saúde, para a ampliação das atividades. E foram muito mais do que ações realizadas, muito mais do que testes realizados, Foram vidas, cuidamos de vidas, de segurança, de saúde. A cada teste entregue tinha essa orientação, esse acolhimento do indivíduo, da família, para que a gente pudesse então juntos, com uma universidade mais fortalecida e unida, que foi o que essa pandemia nos trouxe, fortalecer cada vez mais o papel da nossa universidade e das respostas que demos para o enfrentamento da pandemia. Alguns dos principais recomendações do GT Saúde foram uso obrigatório de máscaras, ventilação natural dos ambientes, cobertura das janelas, distanciamento físico entre as pessoas. Recomendamos também higienização das mãos, limpeza e desinfecção de todas as superfícies e também o incentivo à vacinação contra a Covid-19. Nós aprendemos durante a pandemia como cuidar da nossa saúde respiratória, vamos dizer assim. Esse protocolo de biossegurança, ele em algum momento, ele já tinha sido acessado quando em outras situações de pandemia, de infecção, de contaminação, mas com a Covid-19 o protocolo ele veio para ficar. A UFG tem grandes profissionais que dedicaram tempo a proteger vidas e a evitar que a Covid-19 fizesse ainda mais vítimas. Esses nomes foram reconhecidos pelos principais órgãos de saúde. Um exemplo é o da professora e pesquisadora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, Cristiana Toscano, que foi a representante latino-americana no Grupo Conselheiro Estratégico em Imunização de Covid-19, da Organização Mundial da Saúde. O Grupo Técnico Estratégico ele foi conformado em junho de 2020, com a antecipação de que existiriam vacinas disponíveis, que já estavam sendo avaliadas e desenvolvidas, até o final do ano, ou na época se antecipava que isso iria acontecer aí dentro de um período entre 10 a 12 meses, o que de fato aconteceu, As primeiras vacinas passaram a estar disponíveis no final de 2020. Então o grupo foi conformado em junho de 2020. Esse grupo ele é conformado com uma distribuição geográfica, inclusive, então tem representação de vários continentes. É um grupo de 12 pessoas, e são basicamente especialistas e experts que trabalham na área de vacinas, de avaliação de vacinas, de avaliação da efetividade, eficácia, segurança e monitoramento de impacto das vacinas. Então eu fui convidada para fazer parte desse grupo. Esse grupo passou a se reunir desde junho, então semanalmente, entre 4 a 8 horas semanais, muito intenso naquele momento, E o trabalho inicial foi de monitorar todas as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas do desenvolvimento de vacinas, E aí principalmente não só pesquisas de vacinas em desenvolvimento, mas prioritariamente as vacinas que tinham sido desenvolvidas com resultados positivos em laboratório e aí passaram a ser avaliadas em relação à sua segurança e à sua eficácia
em humanos. Então a gente fazia um monitoramento bem próximo e preciso desses estudos, desses resultados. Por quê? Porque esses estudos e esses resultados que iriam então nortear a orientação, né, que partiu e continua partindo desse grupo em relação a políticas e estratégias de vacinação. Quais vacinas usar, quando usar, como usar, e é isso que a gente passou a fazer, né, já num período bastante inicial ainda da pandemia. Então, em todos os âmbitos, né, na pesquisa, no ensino, nas ações de extensão, nas ações, principalmente nas ações de subsídio, às ações de políticas públicas de saúde, a UFG teve e continua tendo um papel fundamental. As universidades públicas no Brasil vinham sofrendo ataques e desqualificação do papel e da função da ciência, né? Nesse processo de desenvolvimento da humanidade, de formação de pessoas e de apresentar soluções para a sociedade. Enquanto nós atuamos para apresentar e apoiar a sociedade no enfrentamento à Covid-19 e apresentar soluções, isso reverte essa percepção. Foi por causa da ciência que gerou conhecimentos, que orientou políticas públicas de saúde que permitiram que se controlasse, se diminuísse o impacto da transmissão da doença antes do período de desenvolvimento de vacina, e a partir do momento que se tinha vacina, graças à ciência foi desenvolvido em tempo recorde, se administrasse e se de fato conseguisse ter um impacto enorme em função da administração da vacina para a população do mundo todo. Então a ciência ela é fundamental. Sem ciência a gente não tem desenvolvimento, a gente não tem uma sociedade equitativa, a gente não tem o desenvolvimento da educação. Então a ciência ela perpassa tudo. A universidade tem que estar pronta para os desafios do presente e pronta para os desafios do futuro a partir da ciência. E isso envolve todas as ciências, né? A gente vive agora um pós-pandemia, onde as relações humanas, os impactos da pandemia, não só na saúde física, mas na saúde mental, no comportamento das pessoas, ele tem desdobramentos de longo prazo. A UFG, em parceria com outras instituições, colheu relatos de trabalhadores da educação, pais e alunos sobre as vidas cotidianas durante a pandemia. O projeto tem como fim um estudo futuro sobre os impactos da pandemia. Os arquipélagos de memórias podem ser acessados pela internet. Ouvir as pessoas, trazer as suas histórias, as suas trajetórias, os seus enfrentamentos, e todos os momentos que foram vivenciados desde o início da pandemia, assim, diferentes situações pessoais, profissionais, familiares, com as perdas que nós vivenciamos, com o medo, que a população vivenciou, com todos os receios de algo que era desconhecido até então, totalmente desconhecido até então. Eu acredito que resgatar essa história, registrar essa história, pesquisar essa história, nos traz elementos para que no futuro as pessoas tenham dados, tenham informações cientificamente validadas para conhecer e saber como foi essa trajetória no que diz respeito à Covid-19. A ciência produzida na UFG rompe barreiras e apresenta soluções para a sociedade, salvando vidas e superando dificuldades. A universidade, antes de tudo, é feita por gente muito idealista, gente muito dedicada, gente muito comprometida com a transformação da sociedade. Foi por isso que nós conseguimos vencer da melhor forma possível esse mal que se abateu sobre o planeta. Quando trabalha em equipe, quando a gente trabalha coletivamente e de uma forma democrática, a gente consegue efetivamente vencer obstáculos, que são obstáculos bastante complexos, como que aconteceu durante esses 2 anos de maior intensidade, de toda essa crise epidemiológica que nós passamos. Essas ações, essa história e essas memórias, elas demonstram, e é importante a gente ressaltar isso,
o papel que tem uma universidade pública, uma universidade gratuita, uma universidade de qualidade, que por meio do ensino, da pesquisa, da extensão, da cultura e da inovação, faz a diferença no contexto da nossa sociedade. E no que diz respeito a toda essa pandemia que nós vivemos, né, em momentos muito difíceis, naqueles momentos mais difíceis, a UFG ela se apresentou e ela disse a que veio. Todos os nossos projetos, eles contribuíram direta e indiretamente, e enquanto universidade nós saímos com certeza muito maiores, com muito mais parcerias para trabalhar junto. Nossa maior importância que é o impacto social. Eu não tenho dúvida, as ações da UFG salvaram vidas, nos permitiram permanecer dentro desses limites que nós vivemos na pandemia, motivados, né? E aí eu digo nós gestores, nós docentes, nós comunidade acadêmica, motivados, estando na linha de frente, cuidando das pessoas e dando maior condições para enfrentamento.